somos a consciência, compartilhando o tópico meditação libertadora. Este tópico apresenta o significado de meditação, considerando as condições necessárias para que seja libertadora. Então, primeiramente, vamos fazer um ensaio da nossa compreensão do cérebro como instrumento do nosso eu. Então, temos aqui uma figura mostrando o cérebro humano, os dois hemisférios representados aqui, à esquerda e à direita, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, considerando que os dois hemisférios requerem que estejam em equilíbrio. O equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais significa a união dos dois. Entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito existe fisicamente algo chamado corpo caloso, que faz a união dos dois hemisférios cerebrais. No entanto, cada um tem uma função um tanto diferenciada, que se complementam. O hemisfério esquerdo seria a dimensão objetiva pessoal, onde funcionam a lógica, a matemática, o raciocínio, por exemplo, coisas ligadas ao mundo objetivo, a dimensão objetiva, pessoal, considerando a realidade em partes, e constitui o armazenamento dos nossos pensamentos, o nosso sistema de pensamentos. Portanto, o nosso ego tem predominância no uso do hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, ele é um instrumento da dimensão transpessoal, porque ele tem funções de favorecer a intuição, a inspiração e a arte. E ele tem um perfil de abrangência do todo. Então, esse todo, ele, de certa forma, se identifica com o universo, porque o universo é um todo. E na psicologia transpessoal, nós aprendemos que nós somos um universo autoconsciente individualizado ou individuado. Portanto, o hemisfério direito do cérebro, ele reflete a nossa dimensão transpessoal, que vai além do ego, vai além da nossa identificação como corpo, e nos identifica como self, que é uma dimensão superior aos pensamentos que predominam no hemisfério esquerdo. E, portanto, nós queremos enfatizar que o hemisfério direito seria um instrumento de nossa autoidentificação com o self, que é a raiz do nosso ser, a nossa consciência transpessoal. Tá ok? E vamos fazer umas ligações com a psicanálise.
O Jacques Lacan dizia o seguinte, ele colocava a condição humana da seguinte maneira: penso onde não sou e sou onde não penso. Então, considera-se que o self é o nosso ser. Tá? Então, nós somos o nosso self e nós temos um ego. Então, o hemisfério direito corresponde mais ao verbo ser e o hemisfério esquerdo corresponde mais ao verbo ter. Nós temos pensamento, temos um ego. Então, o que o Jacques Lacan quis dizer? Que os nossos pensamentos são concentrados geralmente no hemisfério esquerdo e com uma tendência de serem relativamente desconectados do todo, do nosso self, da raiz do nosso ser, da nossa identidade. Então, penso onde não sou significa o nosso hábito, a nossa tendência de pensar de uma maneira desvinculada da nossa entidade, da nossa identidade espiritual. Tá? Mas é aqui que eu sou, no self. Mas aqui eu apenas tenho intuição e inspiração para exercer uma arte, mais algo mais abstrato, mais uma visão do todo. Então não é aqui que eu penso, aqui eu tenho mais o sentimento do todo, o sentimento de uma satisfação direta com o self. Então ele diz: eu sou aqui, onde não penso. Então, a chave do autoconhecimento é fazer ou recuperar a vinculação do nosso ego com o nosso self, tá ok? Quem é o intermediário dessa conexão? É o nosso eu, o nosso livre-arbítrio, que pode ser comparado com o papel do corpo caloso, que é um recurso físico cerebral que faz a união do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. Então, concluindo este ensaio preliminar, o pensamento organiza a vida como instrumento da vivência do eu. E, no entanto, o pensamento é conduzido pelo estado de consciência, considerando a consciência ativa. Consciência ativa seria a condição do eu, assumindo a intermediação do ego com o self, o eu se identificar mais com o self, que é transpessoal, do que com o ego, que é individual. Tá? Então, o pensamento organiza a vida como instrumento da vivência, mas é conduzido pelo estado de consciência, considerando a consciência ativa. Então, consideramos a consciência ativa quando o eu, fazendo esta intermediação, se identifica mais com o self, porque ocorre algo muito interessante. O eu identificado com o self utiliza o ego, que é o sistema de pensamentos, como um instrumento do self. Então ele é inclusivo, ele integra as duas partes. Quando o eu se identifica mais com o ego, ocorre que o ego desconsidera o self, porque ele quer ser predominante. Tá? O próprio nome diz, né? Ele é egoísta, ele quer ser predominante e ele desconsidera o self. Então ele não aceita ser um instrumento de uma dimensão superior. Então, o estado de consciência fundamental
para o nosso autoconhecimento é o eu se identificar mais com a nossa dimensão transpessoal e utilizar o ego como um instrumento dessa dimensão transpessoal, ok? Feito esse ensaio, vamos para a meditação libertadora propriamente dita. Então nós temos aqui uma divisão à esquerda e à direita. Notem que a direita se refere à consciência, autoconsciência, né? O supraconsciência, o nosso self, o universo autoconsciente. À esquerda tem a representação do corpo, do cérebro, seu hardware, e onde se instala a mente. A mente seria o software do nosso cérebro, o nosso modelo mental, o nosso ego, o nosso sistema de pensamentos, a nossa história, o self com letra minúscula. À direita é a dimensão superior da nossa consciência, é a nossa autoconsciência como self, como universo autoconsciente individualizado ou individuado. Então temos aqui onde se representa aqui a autoidentificação. O eu, com o seu livre-arbítrio, tem que escolher se se identifica com o ego, à esquerda, ou se identifica com o self, à direita. Então temos aqui a correspondência de à direita, a dimensão superior, transpessoal, que fica aqui à direita, ela utiliza como instrumento físico o hemisfério direito do cérebro, como já vimos aqui, tá certo? Dimensão transpessoal utiliza o hemisfério direito do cérebro como instrumento para a sua manifestação. E quando o eu se identifica com o lado direito, com a consciência cósmica, muitas vezes é identificado como consciência cósmica, esse eu identificando com o self, ele utiliza como instrumento o cérebro com o seu software, que é o nosso modelo mental, o nosso instrumento para organizar a vida. Tá? Então, o eu escolhendo a dimensão transpessoal como autoidentificação, ele não despreza o ego, mas o torna-se um instrumento. E quando o eu se identifica com o ego, daí, por influência, pelo domínio do ego e de sua natureza, a consciência transpessoal, o self, é deixado em segundo plano. Então, o autoconhecimento mais completo ocorre quando o eu se identifica com o self, ok? E qual é o método de autoidentificação? É a pergunta quem sou eu? A pergunta quem sou eu promove a ativação da autoconsciência com desapego de pensamentos e emoções. Então, normalmente a humanidade começa identificada com o ego, com o lado esquerdo, tá? Com o hemisfério esquerdo do cérebro, com o uso do hemisfério esquerdo do cérebro. Mas na evolução do autoconhecimento, há uma evolução do estado de consciência, onde, com o auxílio desta pergunta, quem sou eu?, se faz a ativação da autoconsciência. Daí sim, nós nos tornamos integrais.
tendo um estado de consciência mais elevado que utiliza os nossos recursos mentais como instrumentos. Tá? E se o eu se identifica mais com o ego, então o ego passa a direcionar a vida, né? Ao invés de ser um instrumento. Então, a questão aqui de desapego de pensamentos não significa deixar de lado, abandonar os pensamentos, mas sim não se submeter a eles, não se escravizar a pensamentos físicos. Pelo contrário, ser o programador da própria mente, ter uma autonomia para rever, reconsiderar pensamentos que podem se tornar obsoletos e inadequados. Então, este eu identificado com o self, identificado com o todo, ele ganha autonomia para utilizar os pensamentos como instrumentos de uma vida melhor. Tá? Mas tem uma observação aqui: não basta alguém nos dizer isso. Cada um precisa fazer esta autoidentificação. Quem sou eu? Tem que ser uma experiência pessoal. E esta é a condição básica para a meditação. Porque a meditação, como diz nesta parte de baixo, meditação é o eu observando a mente, sem julgar, sem tentar controlar, apenas sentindo a satisfação direta da autoconsciência identificada na consciência superior. Ok? Então, a pergunta quem sou eu leva à ativação da autoconsciência, que permite que o eu, nesta condição, neste estado de consciência superior, possa observar a sua própria mente. Isso é meditação. Meditação é observar a própria mente sem ser arrastado por ela, tá? Mantendo a sua liberdade. A liberdade está do lado direito. A liberdade verdadeira é ter poder sobre os pensamentos, para aceitar ou negar, ou para transformar pensamentos, exercendo uma autonomia. Este lado direito seria o eixo evolutivo, porque o eu alcança gradativamente dimensões cada vez mais altas do seu próprio ser, na direção da raiz do nosso próprio ser, que é o mesmo para todos nós. O nosso ser original, herança do universo, é o mesmo para cada um de nós. Do lado esquerdo, o ego é mais diferenciado, por isso que no lado do ego existem mais conflitos. E do lado do self, o eu, identificado com o self, é mais conciliador, porque ele tem a visão do todo, tem a visão sistêmica, ele adquire o senso de consciente sistêmico para poder harmonizar as diversas partes tratadas pelo ego, ok? Então, esta é a autoidentificação correta, é a chave do nosso autoconhecimento e é a chave da meditação, porque se não houver a identificação do eu com o self, nós vamos pensar que nós somos um pensamento observando outros pensamentos e geralmente lutando contra. E quando nos identificamos com o self, nós nos identificamos com o todo, procurando fazer a sinergia das partes que são tratadas em nível do ego, que se torna assim um instrumento do nosso eu
instrumento do nosso eu identificado com o self. Então, para haver uma meditação chamada libertadora, é preciso que o eu esteja livre do ego, dos seus sistemas de pensamentos. Se não estiver livre, não é uma meditação libertadora. A meditação libertadora ocorre quando, identificado com o self, com a nossa dimensão superior, consegue observar com desapego ou com liberdade, né? Por isso é meditação libertadora, observar com liberdade os conteúdos da própria mente. Tá, ok? Então, era essa a introdução à meditação libertadora, que vai ser também a condição básica para o pensamento criativo, que é o nosso próximo vídeo nesta sequência. Então, concluímos este vídeo. Muito obrigado e até o próximo.